Já vai, já vai, já vai. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, entendeu? Então, se fosse verdadeiro... Bom dia. Hoje são 7 de maio de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Antes de entrar aqui no vídeo, queria agradecer a um amigo da advogada Ana Cristina. Ele não se identificou, o nome não deu nome, não pronunciou o nome dele. Ele fez um vídeo aí respondendo a várias perguntas formuladas pela Ana Cristina, que mora na capital do Rio de Janeiro e que possui um canal maravilhoso no YouTube com o título Foco nas Ideias Responde. Ela formulou algumas perguntas e as passou para um professor amigo dela, ateu, e possivelmente um advogado amigo dela. E ele fez um vídeo aí maravilhoso que já está em minha página no YouTube, com o título Reflexões de um Professor Ateu. Ali ele respondeu a algumas questões formuladas pela Ana Cristina, tais como o coronavírus e sua ligação com o Apocalipse, a riqueza do Vaticano, falou também ele sobre o futuro da religião e sobre a origem da religião e por que a religião faz sucesso. Então foi um vídeo maravilhoso feito aí pelo amigo da Ana Cristina. Muito obrigado aí a ele. E também, óbvio, a ela. E também agradecer aqui ao grande Alan Santos. Veja lá o canal do Alan Santos, maravilhoso. O Alan Santos, ele está sempre aí em minha página, vendo comentários de cristãos e ali trocando ideias com os cristãos. E ele gosta muito de fazer vídeos. Aí ele pega esses comentários e os transforma em vídeos. E fez aí uns vídeos maravilhosos, ele respondendo aí, trocando ideias com um cristão. E já coloquei o primeiro vídeo aí na minha página, com o título Do Ateu Alan ao Cristão Adelar. Parabéns aí ao Alan Santos, muito obrigado. Gente, então vamos aqui. A religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Deus algum existe. O homem cria deuses conforme sua cultura. É a cultura que determina em que Deus acreditar e a que religião se filiar. É a cultura que dá as cartas e nada mais. Vou abrir agora, começar hoje, uma série e vou intercalando um vídeo com essa série e outro vídeo aí com contradições na Bíblia, trazendo aqui o Norman Geisler, que é um grande ídolo do ateu Léo Marcolino. Então vou aqui intercalar. Então vou começar hoje uma série com o título A Inteligência de Jesus. Certinho, gente? A Inteligência de Jesus. Quando eu falo sobre Jesus, obviamente, não estou tratando de Jesus histórico. O Jesus histórico é quase um nada. Quando falo sobre Jesus, obviamente, estou tratando daquele Jesus que está nas narrativas lendárias do Novo Testamento. Certinho? Para que vocês aí entendam. Então, muitos cristãos escrevem dizendo que Jesus foi o homem mais inteligente do mundo. Por que o cristão diz isso? Porque é cristão. O judeu não diz isso. O judeu, ele não diz isso. Ao contrário, o judeu, ele é oposto à figura de Jesus. Então, cada fiel de uma religião indica ali o seu líder religioso. E para esse fiel, para cada fiel,
o líder religioso é aquele de sua religião. Se você perguntar a um budista qual é o homem aí que foi inteligentíssimo, eles vão dizer, foi o Siddhartha Gautama, chamado aí comumente de Buda. Então cada religioso tem o seu líder. É aquela mesma conversa sobre o livro sagrado que mostrei aqui. Se você perguntar a 10 fiéis de 10 religiões qual é o livro sagrado, você terá 10 respostas diferentes. Porque cada pessoa trabalha com sua ilusão religiosa, entendeu? Muito bem. Então, muitos cristãos dizem aí que Jesus era inteligentíssimo, porque ele era um Deus, não é? Inteligentíssimo. Não, isso não é verdade. Jesus não era inteligentíssimo coisa alguma. A mente de Jesus era a mente de um homem do século I, na Palestina. Tanto é que Jesus tinha uma visão errônea sobre a mulher, uma visão errônea sobre adultério, uma visão errônea sobre divórcio, uma visão errônea sobre o mundo, uma visão errônea sobre doenças e morte, etc. Então, muitos cristãos escrevem na minha página dizendo que Jesus era inteligentíssimo, certinho? Então é essa série aqui que vou mostrar. Vamos ver se realmente Jesus, que está nas narrativas do Novo Testamento, se esse Jesus aí realmente era inteligentíssimo, certinho, gente? Aqui é um canal de respeito, certo? Aqui é a crítica nua e crua, com respeito, certinho? Aqui não é para bagunçar a crença de quem quer que seja, não. Então vamos aqui. Antes de entrar aqui no assunto, no primeiro vídeo, vamos mostrar aqui, ao longo da série, eu vou mostrar afirmações de Jesus e respostas de Jesus. E veremos se Jesus era realmente inteligentíssimo, como dizem os cristãos. Eu sei porque os cristãos dizem isso, porque eles são cristãos. Se eles fossem de outra religião, o líder inteligentíssimo para eles seria outra pessoa, e não Jesus. Então vamos aqui. Antes de entrar, trago aqui um livro do Augusto Cury, psiquiatra brasileiro, Augusto Cury. E o livro aqui, O Mestre Inesquecível, sobre Jesus. E ele coloca aqui, Jesus, o maior formador de pensadores da história. Diz aqui o Augusto Cury. Ele fez uma série com o título Análise da Inteligência de Cristo. São 5 livros. Este aqui é o 5º livro. Eu tenho aqui os 5 livros. E já fiz vídeos, fiz uma série mostrando aqui este livro, por exemplo, o que está aqui. Depois voltarei com mais detalhes. Mas aqui já existe uma série aí que eu fiz aí, 2 séries sobre Augusto Cury. Então o Augusto Cury aqui, na página, vamos colocar aqui, o Augusto Cury, na página 20 de seu livro, ele escreve assim, o Augusto Cury, psiquiatra. Ele diz assim, a inteligência, veja o que ele diz, a inteligência de Jesus era assombrosa. Falava com os olhos e com as palavras, e ninguém resistia ao fascínio dos seus discursos. Eis aí o que diz o Augusto Cury. Pois bem, gente, então aqui o Augusto Cury está dizendo que a inteligência de Jesus era assombrosa. Era assombrosa. E que ninguém resistia aos discursos de Jesus. E mostrei naquela série que fiz sobre o livro do Augusto Cury, os inúmeros erros que ele comete aqui, não é? Muito bem, então vamos agora começar o primeiro vídeo aqui. Vou trazer uma passagem de Jesus. E vejamos se Jesus era inteligentíssimo, como dizem os fiéis, e como diz aqui o psiquiatra Augusto Cury. Certinho? A primeira
passagem aí com Jesus. Antes disso, veja aqui a Constituição da República Federativa do Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. Aqui é uma Constituição anotada. E aqui pelo Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso, que hoje é um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então aqui a Constituição da República Federativa do Brasil, aqui de 1988, no artigo 5º, inciso 45, diz assim, vou ler aqui só a primeira parte: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Vou repetir, diz a Constituição, inciso 45, artigo 5º. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. O que é isso aqui, gente? Isso aqui se chama evolução das leis. Isso aqui se chama progresso das leis. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Quer dizer o seguinte: quando uma pessoa hoje, por exemplo aqui no Brasil, comete um estupro, um pai de família, estupra a vizinha, e ele tem um filho com 18 anos de idade, então se esse pai estupra a vizinha, somente o pai é que deverá receber a punição, a pena. É por isso que diz, nenhuma pena irá além do criminoso. Nenhuma pena passará do criminoso. Nenhuma pena vai refletir sobre o filho do criminoso. Viu aí? Isso é progresso, gente. Isso é avanço das leis. Nenhuma pena vai além daquela pessoa que praticou o crime. Então, se um pai estupra a vizinha, somente esse pai vai ser indiciado, processado, condenado e preso. O filho dele não. O filho dele não sofrerá punição alguma, porque é inocente, não participou do crime de estupro. Isso está na Constituição. Por quê? Porque no mundo antigo não era assim. No mundo antigo, a punição, no mundo da ignorância, a punição, o pai, se o pai praticasse um crime, o filho pagava também pelo que o pai fez. Essa injustiça está no mundo antigo. E como a Bíblia é um livro antigo, essa injustiça está na Bíblia. Essa injustiça está na Bíblia. E até mesmo na doutrina cristã. E isso aqui a gente vai explicar. No mundo da Bíblia, a ignorância era tão grande que, quando uma pessoa estava doente, eles atribuíam isso a pecado. É a mesma coisa que faz o cristianismo. Quando a pessoa está doente, eles relacionam com pecado. Quando a pessoa morre, eles relacionam com pecado. E no mundo da Bíblia, era comum eles estenderem a pena. Quando um pai praticava um crime, o filho é que sofria a punição. Veja que monstruosidade de visão, não é? E isso é a visão da Bíblia. Você vê a Bíblia direto, de Gênesis até o último livro do Velho Testamento, que não é velho para os judeus. E no cristianismo também essa doença. Então veja, o pai praticava o crime e quem recebia a punição era o filho. Era o filho. Um exemplo aqui, lá na visão da lenda do adultério do rei Davi. Na época, o adultério era apenado com pena de morte por apedrejamento. O rei Davi cometeu adultério com a Batseba. Veja lá, cometeu adultério com a Batseba. E o rei Davi não recebeu punição alguma, deveria ter sido morto por apedrejamento, mas era rei,
E o rei, naquela época, estava acima de qualquer lei. E diz a lenda, aí vem a lenda, dizendo que o Deus hebreu perdoou os pecados aqui do rei Davi. Só que o Deus hebreu matou a criança fruto do adultério. A criança é que foi apenada pelo Deus hebreu. Viu aí? Os pais, Davi, aí precisamente Davi, cometeu adultério. E quem pagou e quem recebeu a punição por esse crime praticado pelo pai foi o filho. O Deus hebreu, na lenda bíblica, matou o filho do rei Davi, porque era fruto de um adultério. Matou uma criança inocente. Viu aí? O filho pagando pelo que o pai fez. Então a Constituição hoje proíbe totalmente essa loucura aí que havia no mundo antigo. Então hoje só é punido hoje quem pratica o crime e não seus descendentes. E a doutrina cristã vai nessa linha de atraso. A doutrina cristã, ela pegou a lenda de Adão e Eva, que desobedeceram ao Deus hebreu, e ali foram apenados com a morte, só que eles não morreram no mesmo ato. Então ali, Adão e Eva desobedeceram ao Deus hebreu, na lenda de Gênesis. E o que aconteceu? Pelo fato de Adão e Eva terem desobedecido ao Deus hebreu, a punição dos pais, Adão e Eva, foram transferidas para os filhos, para os descendentes. É o que se chama de pecado original. Uma doutrina totalmente maluca e injusta que está no cristianismo. Então os cristãos, quando a pessoa adoece, ele diz que é por causa do comportamento dos pais de Adão e Eva. Quando um ser humano morre, os cristãos dizem que é por causa do comportamento de Adão e Eva. Veja aí a punição de Adão e Eva, dos pais, sendo transferida para os filhos. Viu aí? É a mesma coisa sobre o adultério praticado pelo rei Davi. O filho aí sofrendo as consequências. Viu aí? A punição sendo estendida. A pena passando dos pais para os filhos. E é assim também na doutrina cristã. Os cristãos pegaram a lenda de Adão e Eva, o pecado de Adão e Eva, e transferiram para os descendentes, os filhos de Adão e Eva. É a mesma injustiça, entendeu? Filhos não podem ser responsabilizados pelo comportamento de seus pais. E essa aí é a doutrina cristã. A pessoa morre por causa do comportamento de Adão e Eva, porque a morte entrou no mundo por meio de um homem e de uma mulher. E por isso passou a todos os descendentes, aos filhos. Viu aí? A doutrina defeituosa, a doutrina absurda do cristianismo. E a Constituição se opõe a isso. A Constituição diz: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Nenhum filho receberá a punição que foi reservada aos pais, ou cumprida ou não. Nenhum filho receberá essa punição. E a doutrina cristã é contrária a isso. É uma loucura total, absurda. Então vou ler aqui só para você ter uma ideia. A carta do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo é que formou realmente a doutrina cristã. Então o apóstolo Paulo aqui em Romanos, Novo Testamento, Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele diz assim: portanto, assim como por um só homem, veja aí, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Viu aí? Ele está dizendo que Adão e Eva desobedeceram ao Deus hebreu, cometeram um pecado, uma transgressão, e aí foram punidos com a morte. E isso foi transmitido para todos os filhos de Adão e Eva. Os filhos recebendo a punição que cabia somente aos pais. Não deveria ser transferida para os filhos. Então,
o dispositivo da Constituição, artigo 5º, inciso 45, ele se opõe à doutrina cristã, porque o cristianismo trabalha com isso, com essa injustiça. Adão e Eva, segundo a doutrina cristã, Adão e Eva pecaram, e o pecado entrou no mundo, e aí a morte, e o pecado e a morte passaram para os filhos de Adão e Eva, a transferência que não pode ser passada. Viu aí como a visão no mundo antigo era uma visão defeituosa de justiça? Nenhum filho poderá receber uma pena por causa do comportamento de seus pais. Nós herdamos, os filhos herdam dos pais caracteres biológicos, a cor dos olhos, o cabelo, o formato do rosto, né? Orelha, tal, estatura. O filho herda do pai caracteres biológicos, mas o filho não pode herdar do pai o comportamento. Se o pai comete um crime, só o pai deve responder pelo crime, o filho não. E na doutrina cristã, os filhos aí, os descendentes de Adão e Eva, sofreram o pecado e a morte por causa do comportamento dos pais. Viu aí o absurdo da doutrina cristã? Então é esse absurdo aí, essa explanação que eu fiz para você entender a coisa. Agora vamos mostrar se realmente o Jesus que está nas narrativas lendárias do Novo Testamento era realmente inteligentíssimo, como diz aqui o Augusto Cury. Ele diz que a inteligência de Jesus era assombrosa. Então vamos ver aqui a inteligência de Jesus, correto? No primeiro vídeo aí, na primeira passagem bíblica. Então vamos aqui. No Evangelho de João, capítulo 9, temos a cura de um cego de nascença. A cura de um cego de nascença. Jesus ia passando, juntamente com seus discípulos, e eles avistaram um homem já adulto pedindo esmola, um cego. E os discípulos perguntaram a Jesus, fizeram uma pergunta a Jesus, querendo saber por que aquele homem nasceu cego, entendeu? Essa é a passagem primeira que a gente vai analisar aqui. Vamos ver se Jesus era realmente muito inteligente, como dizem os cristãos. Pois bem, então aqui a cura de um cego de nascença. Vou ler agora só a primeira parte. Diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Fecha aspas aí. Você entendeu aí? Os discípulos viram um homem cego, um cego de nascença, desde o útero da mãe. Desde o útero da mãe. E eles perguntaram a Jesus: Mestre, Jesus, quem pecou para esse rapaz nascer cego? Quem pecou? Ele pecou? Ou os pais dele pecaram? Viu aí? Eles disseram isso a Jesus, ou porque os pais dele pecaram? Porque transmitia-se naquele mundo de ignorância, a punição reservada aos pais passava para os filhos. Viu aí? Os pais pecaram, e aí o filho recebia a punição, uma injustiça total. Então os discípulos estão perguntando a Jesus, diante de um cego, desde o útero da mãe, perguntando: por que esse rapaz nasceu cego? Por quê? Será que é porque ele pecou? Imagine, um feto dentro do útero da mãe pecando, imagine. Uma loucura, não é? Mas perguntando aí, será que ele pecou? O feto pecou? Ou isso aí, ele nasceu cego porque os pais dele são os culpados, e aí o filho recebeu a punição?
o que era comum no mundo da Bíblia. Pois é, e aí? O que Jesus disse? Jesus respondeu assim. Vou até aqui repetir. Jesus respondeu assim. Vamos ver aqui, 9, vamos aqui, 9. João 9. Jesus respondeu assim, vou aqui repetir a palavra na íntegra. João 9. Jesus respondeu assim, nem ele pecou, ou seja, nem o feto, porque aquele senhor no útero da mãe já estava cego, nasceu cego. Nem ele pecou, nem seus pais, também não, diz Jesus. Mas foi, veja aqui a razão, Jesus dizendo, porque aquele homem nasceu cego. Mas foi para que nele, naquele homem cego, se manifestem as obras de Deus. Quem responde assim é uma pessoa inteligente. Você vê aí, ao longo dos evangelhos, você vê não apenas um Jesus, mas vários. Quando diz assim, Jesus disse, isso aí, no fundo, Jesus não disse coisa alguma. Foi o evangelista que inventou isso aí, que escreveu o que está aí. E você pensa que foi Jesus. Tanto é que as mensagens de Jesus, nos 4 evangelhos, você compara, o que ele diz em uma passagem, ele nega na outra. É porque tudo isso é criação dos evangelistas. Então veja, o cego, aquele cara nasceu cego, já era um homem adulto, era um pedinte, pedia esmola. Ele nasceu cego, cego de nascença. Aí os discípulos perguntaram a Jesus, por que esse homem nasceu cego? Será que foi porque ele pecou? Ou porque os pais dele pecaram? Porque no mundo do cristianismo, naquele mundo ali da Bíblia, isso era comum, dizer que o pecado, que a cegueira era porque o homem é um pecador. E essa ignorância ainda é parte do cristianismo. Quando a pessoa adoece, eles dizem que é porque a pessoa é pecadora. Quando a pessoa morre, é porque é pecadora. Essa maluquice aí, que nada tem a ver, morte, enfermidade, doença, nada tem a ver com pecado. Mas isso é a doutrina cristã. É por isso que ela é absurda. Pois bem, aí eles perguntaram, o cego lá, aquele cego de nascença, ele pecou ou os pais dele pecaram? Porque ele é cego. E isso aí é produto do pecado, olha a ignorância. E aí Jesus disse, não, aquele senhor cego, ele era cego lá no útero da mãe. Lá no útero da mãe ele era um feto. Então feto não peca. Feto não peca. Aí Jesus diz, não, ele não pecou. O feto não pecou, tudo bem. Aí Jesus disse, nem os pais dele também pecaram. Jesus aí está afastando. Mas só que Jesus dá uma solução aí. E qual é? Aí Jesus diz, não, ele é cego desde o útero da mãe, porque Deus assim o quis. Porque Deus queria que mais à frente, na fase adulta, manifestassem nele as obras de Deus. Então Jesus dizendo, esse homem nasceu cego, e ficou cego até mais de 20 anos, ele já era adulto, 30 anos, então ele permaneceu cego até os 30 anos, por vontade de Deus, para que ele aparecesse diante de mim, Jesus, e eu o curasse. E aí Jesus, na lenda, curou o cego. Então veja a resposta de Jesus. Essa resposta é de uma pessoa inteligente? Dizer que uma pessoa, desde o útero da mãe, uma pessoa nasceu ali, já estava cega. Saiu do útero da mãe e ficou cega durante toda a infância. Não teve vida, uma vida ativa, como qualquer pessoa tem. Um cego tem várias e várias limitações, várias e várias privações. Uma pessoa cega nada faz, assim, em relação aos costumes mais comuns de uma coletividade.
Um cego, ele não sai com amigos para tomar banho em mar, em rios. Um cego não dirige carro. Um cego não consegue ler. Principalmente naquele tempo, um cego não conseguia ler. A pessoa cega ficava, na verdade, 24 horas por dia dentro de casa, enquanto as outras criancinhas iam brincar. Então, Deus quis que esse cego permanecesse cego durante toda a infância e durante toda a adolescência. E aí, esse cego, sem ter caminhos para escolher, esse aí, da lenda, ele foi pedir esmolas. Foi a única salvação dele. Vou pedir esmolas, porque sou cego, não consigo trabalhar, não consigo fazer nada, principalmente naquele tempo atrasado na Palestina. Então aquele cego ali estava reduzido a nada. Então, segundo a ótica de Jesus, ele disse que Deus assim o quis, que aquele cidadão nascesse cego e que permanecesse cego durante toda a infância, toda a adolescência, até a fase adulta. E aí, Deus utilizou esse cego como cobaia, para que ele servisse ali, para que Jesus o curasse na frente de todos, para que todos acreditassem aí no Deus hebreu. Então, é fácil você entender, gente. Essa resposta de Jesus, atribuída a Jesus aí, dada aos discípulos, isso aí, gente, é uma resposta inteligente de um cérebro com inteligência assombrosa, como diz o Augusto Cury. Diz ele que Jesus tinha uma inteligência assombrosa. Realmente é uma inteligência assombrosa, mas no sentido de assombração. Jesus dizer que aquele senhor, coitado, que é cego desde o útero da mãe, dizer que aquele homem que foi levado à mendicância, foi levado à pobreza, justamente por ser cego, um homem que foi privado de brincadeiras, não participou de brincadeiras de crianças na infância, um homem que não participou de brincadeira durante a fase de adolescência, aquele homem permaneceu mais de 20 anos, 30 anos cego, só porque Deus queria que depois de 30 anos, somente depois de 30 anos, aquele homem passasse a enxergar por meio do milagre praticado por Jesus. Gente, isso é de assombrar a qualquer ser humano. Essa afirmação de Jesus não é uma afirmação que saia de um cérebro inteligente, de um cérebro sadio. Isso é uma coisa horrorosa. Dizer que Deus usou aquele homem como cobaia para só depois de vários e vários anos permitir que ele enxergasse quando ele deveria ter nascido são. Veja que Jesus diz, não, o cego não pecou e nem os pais dele. Pois bem, se o cego não pecou e nem os pais dele e nem o cego, com maior razão ainda, aquele homem deveria ter nascido perfeito, como eu, Eustáquio, sou. Eu enxergo desde a saída do útero de minha mãe. Eu enxergo. Então, veja, Jesus diz, não, aquele homem não pecou, e nem os pais dele, mas ele nasceu cego porque Deus assim o quis, para que lá para depois de 20 anos, 30 anos, ele recuperasse a visão, ele passasse a enxergar, para que as pessoas vissem Jesus curando o cego, para que a obra de Deus se manifestasse naquele cego. Isso é de uma atrocidade tremenda. Então veja aí, o próprio Jesus disse que aquele nasceu cego e não pecou. Veja aí, Jesus aí está dizendo que não há relação de pecado, quando ele diz, nem pecou, ele não pecou. Jesus dizendo que não há relação de pecado entre a cegueira aí, né, e o surgimento do cego, que não há relação de pecado aí. Só que em outras passagens, Jesus já disse que há relação de pecado. Viu aí, gente? Então veja, esse negócio de dizer que Jesus era inteligentíssimo, aí está um exemplo, que a inteligência de Jesus aí desaparece.
Entendeu? Você entendeu? A inteligência de Jesus desaparece. E o cristianismo, a visão da doutrina cristã é essa. É atrelar pecado a doenças, pecado à morte, pecado a enfermidades, pecado a terremoto, pecado a trovão, ou a trovão não, desculpem, a furacão, pecado em relação a vulcão, etc. Essa é a doutrina cristã, afirmando que a morte entrou no mundo por causa do comportamento de um homem. O pecado entrou no mundo por causa de um comportamento de um homem, estendendo a punição para os filhos, para os descendentes, que é contrário aí a qualquer visão justa de justiça, é contrário até à própria Constituição, devido à visão antiga, entendeu? Morte nada tem a ver com pecado. Morte pertence aos seres vivos. Todos os seres vivos morrem. Não há nada de pecado nisso. Os animais irracionais não pecam, porém morrem também. Então, morte, doença, nada tem a ver com pecado. E a doutrina cristã atrela pecado à morte, pecado à transgressão, pecado a doenças, etc. Não, nada tem a ver. Tanto é que você vê aí fetos ainda no útero com várias e várias doenças. Há fetos que estão ali, existem mães que abortam sem querer, involuntariamente. É o aborto involuntário. A mãe quer o filho, mas o filho morre dentro de seu útero. Morreu. Então você vê ali, um feto, uma criança morreu. No oitavo mês de gestação, a criança morre dentro do útero da mãe. No oitavo mês. Essa criança nunca pecou, mas morreu. Entendeu? Essa criança dentro do útero da mãe não pecou, mas morreu. Então você vê que a morte independe de pecado. A criança dentro do útero da mãe, repito, morreu, mas não cometeu pecado. Então não existe essa relação de pecado e morte. Mas a doutrina cristã emprega essa maluquice aí. Então, resumindo, para terminar o vídeo, dei o exemplo de que a inteligência de Jesus realmente era assombrosa, como diz Augusto Cury, só que em outro sentido. Jesus aí respondeu que aquele feto já nasceu ali, aquele feto já estava cego, nasceu cego e permaneceu durante toda a sua vida, quase toda a sua vida, até 20 anos, 30 anos, cego. Porque isso aí foi um desejo do Deus hebreu. O Deus hebreu queria que essa pessoa ficasse cega durante sua infância e sua adolescência, para que Jesus curasse e o povo visse a manifestação das obras de Deus. Isso, gente, desculpe-me, é loucura. E essa loucura atribuída a Jesus. Então o Augusto Cury vem e diz que a inteligência de Jesus era assombrosa. Você vê aí que o Augusto Cury está mais por fora do que bunda de índio. Portanto, aí mais um vídeo e vamos para o segundo. Obrigado.